Imagine um artista que ganhou mais de US$ 1 bilhão ao longo da vida. Comprou um parque de diversões particular. Possuía os direitos das músicas dos Beatles. Construiu um dos impérios mais poderosos da história da música. E mesmo assim, morreu endividado em centenas de milhões de dólares. Como isso é possível? Hoje nós vamos desmontar financeiramente a vida de Michael Jackson, do garoto pobre de Indiana, ao homem que controlou um dos maiores impérios musicais da história. E no final desta autópsia financeira, você vai entender algo surpreendente. Talvez a decisão financeira mais genial da história da música tenha sido feita pelo rei do pop. A autópsia começa agora. Gary, Indiana, final dos anos 60. Uma pequena casa simples abriga 11 pessoas. 9 crianças dividindo quartos apertados. O pai trabalha em uma siderúrgica. O dinheiro mal sustenta a família. Mas dentro daquela casa existe algo raro: talento. Joe Jackson percebeu cedo que seus filhos tinham potencial musical. Ele transformou a família em um grupo, os Jackson 5. Ensaios eram constantes, horas repetindo passos, vozes e coreografias. Joe tratava aquilo como um negócio. E de fato se tornaria um grande negócio. Em 1969, quando Michael tinha apenas 11 anos, o grupo assinou contrato com a Motown Records. O sucesso foi imediato. 4 músicas consecutivas chegaram ao primeiro lugar da Billboard. I Want You Back, A, B, C, The Love You Save, I'll Be There. Mas financeiramente, a realidade era diferente. Os Jackson 5 eram intérpretes do material criado dentro da gravadora. Isso significava que, mesmo vendendo milhões de discos, a maior parte do dinheiro ficava com a Motown. Além disso, o grupo não tinha liberdade criativa. Eles não podiam compor, não podiam produzir, não controlavam os direitos das músicas. No início dos anos 70, isso começou a gerar frustração dentro da família. Os irmãos Jackson queriam mais controle artístico, mais participação financeira e direitos sobre suas próprias músicas. Em 1975, a situação chegou ao limite. A família decidiu não renovar o contrato com a Motown. Eles migraram para a Epic Records, uma divisão da CBS. Mas havia um detalhe. O nome Jackson 5 pertencia legalmente à Motown. Então o grupo precisou mudar de nome. Nascia ali The Jacksons. Esse momento foi decisivo para Michael. Foi ali que ele começou a entender o lado empresarial da indústria musical. Ao mesmo tempo, outra coisa estava ficando clara. Michael estava se tornando maior que o próprio grupo. Nos shows, o público ia para ver Michael Jackson. Isso abriu espaço para sua carreira solo. Em 1978, Michael participou do filme musical The Wiz. Foi ali que ele conheceu o produtor Quincy Jones. Esse encontro mudaria completamente sua vida. Quincy Jones enxergou algo que poucos produtores haviam percebido. Michael não era apenas um cantor talentoso. Ele poderia se tornar o maior artista pop do planeta. No ano seguinte, em 1979, Michael lançou Off the Wall. O álbum vendeu mais de 20 milhões de cópias. Foi o primeiro grande passo para sua independência financeira. Mas mais importante que as vendas foi o que veio junto com elas. Michael passou a negociar royalties maiores, participação criativa, controle sobre suas gravações. Ele não queria ser apenas um artista. Ele queria entender o negócio da música. Mas o verdadeiro terremoto financeiro viria 3 anos depois. Em 1982, Michael lançava Thriller. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Thriller não seria apenas um sucesso. Ele se tornaria o álbum mais vendido da história da música. Mais de 70 milhões de cópias vendidas. O álbum teve 7 singles no top 10 da Billboard: Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, Wanna Be Starting Something. Cada single impulsionou novas vendas. Era um ciclo contínuo de receita.
Mas Michael fez algo ainda mais revolucionário. Ele entendeu o poder do videoclipe. Naquela época, a MTV era uma emissora nova. A maioria dos artistas tratava videoclipes apenas como material promocional. Michael fez algo diferente. Ele transformou videoclipes em filmes curtos. O clipe de Thriller, lançado em 1983, custou cerca de $500 mil, um orçamento gigantesco para a época. O vídeo tinha roteiro, maquiagem de cinema, coreografia complexa, efeitos especiais. Era praticamente um curta-metragem. A MTV passou a exibi-lo constantemente, e as vendas do álbum explodiram ainda mais. Outro momento decisivo aconteceu em 1983, no especial Motown 25. Ali, Michael apresentou Billie Jean ao vivo e mostrou ao mundo algo que entrou para a história: o Moonwalk. No dia seguinte, as vendas de Thriller dispararam novamente. Michael Jackson se tornou a maior celebridade do planeta. As empresas começaram a disputar sua imagem. Foi nesse período que surgiu o famoso contrato com a Pepsi, avaliado em cerca de $5 milhões. Michael deixou de ser apenas um artista. Ele se tornou uma marca global. E isso abriu caminho para algo ainda maior. Michael começou a estudar o verdadeiro centro do dinheiro na música: os direitos autorais. Foi então que surgiu uma oportunidade. O catálogo da ATV Music Publishing estava à venda. Dentro dele havia mais de 4.000 músicas, entre elas, praticamente todo o repertório dos Beatles. Michael decidiu comprar. Pagou cerca de $47 milhões. Muitos acharam loucura, mas foi uma das decisões financeiras mais inteligentes da história da música. Porque cada vez que uma música dos Beatles toca, em rádio, em filmes, em comerciais, em streaming, royalties são gerados. Dinheiro entrando continuamente, durante décadas. Anos depois, Michael vendeu metade do catálogo para a Sony por $95 milhões, criando a Sony/ATV Music Publishing, uma das maiores editoras musicais do mundo. Naquele momento, Michael Jackson não era apenas um artista. Ele era um magnata da indústria musical. Mas enquanto seus investimentos cresciam, seu estilo de vida também cresceu. Em 1988, Michael comprou uma propriedade gigantesca na Califórnia. A propriedade tinha mais de 1.100 hectares. Nascia Neverland Ranch. Mas aquilo não era apenas uma casa. Era um parque de diversão privado. Montanha-russa, roda gigante, carrossel, cinema, ferrovia particular e até um zoológico com animais exóticos, girafas, tigres, elefantes. Manter Neverland custou entre 8 e 10 milhões de dólares por ano. Mas Neverland era apenas uma parte do seu estilo de vida. Michael também comprou arte, esculturas e antiguidades. Sua coleção pessoal chegou a ultrapassar 100 milhões de dólares. Num único dia em Las Vegas, ele gastou mais de 6 milhões de dólares em um leilão. Mas a principal fonte de dinheiro continuava sendo as turnês. A Bad World Tour arrecadou 125 milhões de dólares. A Dangerous Tour, mais de 140 milhões. E o History Tour, cerca de 165 milhões de dólares. Mas esses shows exigiam algo essencial: a energia física de Michael Jackson, coreografias intensas, movimentos atléticos, performances exaustivas. Com o tempo, sua saúde começou a pesar. Em 1993, durante a Dangerous Tour, Michael cancelou parte da turnê após desenvolver dependência de analgésicos. Ele também sofria de vitiligo e lúpus, doenças que causavam fadiga intensa. Com o passar dos anos, as turnês diminuíram, e isso criou um problema financeiro. Sem turnês gigantes, o fluxo de dinheiro caiu. Mas os gastos continuavam enormes. Neverland, funcionários, segurança, advogados, processos. Michael começou a negociar empréstimos bancários, usando seu catálogo musical como garantia.
Mesmo possuindo ativos gigantescos, ele acumulou dívidas entre 300 e 400 milhões de dólares. Neverland foi abandonada em 2005. Funcionários demitidos, animais transferidos, o parque fechado. Em 2009, surgiu uma última tentativa de recuperação. A série de shows This Is It, em Londres. Seriam 50 apresentações. Os ingressos esgotaram-se em poucas horas. A expectativa era gerar centenas de milhões de dólares. Mas o retorno nunca aconteceu. Em junho de 2009, Michael Jackson morreu aos 50 anos. Naquele momento, muitos acreditavam que seu império financeiro estava em ruínas. Mas algo extraordinário aconteceu depois. Michael deixou um testamento claro. Foi criado The Estate of Michael Jackson, o espólio responsável por administrar sua obra. Os executores foram John Branca e John McClane. Eles reorganizaram as dívidas e começaram a explorar o valor global da marca Michael Jackson. Foi lançado o filme This Is It. Vieram novos álbuns, licenciamento de músicas, produtos oficiais, espetáculos do Cirque du Soleil, o musical M.J. The Musical na Broadway. Em poucos anos, todas as dívidas foram pagas. Desde 2009, o espólio de Michael Jackson já gerou mais de 2 bilhões de dólares. Os principais beneficiários são seus filhos, Prince Jackson, Paris Jackson e B.J. Jackson, além de sua mãe, Catherine Jackson. E cerca de 20% do patrimônio foi destinado a instituições de caridade. Hoje, o espólio de Michael Jackson é considerado um dos mais bem administrados da história do entretenimento. Porque no final, Michael Jackson entendeu algo que poucos artistas perceberam. Na indústria da música, fama gera dinheiro, mas propriedade intelectual gera impérios. E enquanto o mundo continuar ouvindo suas músicas, o império financeiro do rei do pop continuará existindo. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E se inscreva para acompanhar as próximas autópsias financeiras. Até o próximo episódio.